a brutal barbarian who butchered millions. Depois que ele morreu, um de seus filhos e os netos de Gengis Khan passaram a comandar os domínios conquistados pelo Império. Um desses netos se chamava Kublai Khan, que conquistou a Coreia e a China e decidiu que o Japão deveria começar a pagar tributo para ele. Como o governo japonês mandou avisar que não ia pagar nada, Khan enviou em 1274 barcos transportando milhares de soldados mongóis. Surgiram no litoral da ilha de Tsushima. Tsushima foi conquistada em poucos dias. Depois disso, os mongóis conquistaram a ilha de Eik e desembarcaram na ilha de Kyushu. No final, o conflito não teve vencedores e à noite os mongóis recuaram para os barcos, mas durante a noite um tufão surgiu e destruiu os barcos mongóis. Muitos invasores se afogaram, acabando com os planos de Khan. Mas ele não desistiu e o invadiu novamente em 1281. Os mongóis tacaram o terror em Tsushima e Iki e avançaram pelo arquipélago, chegando novamente até a Baía em Akata, na ilha de Kyushu. Dessa vez os samurais estavam mais preparados, haviam até mesmo construído um muro, fazendo assim com que os mongóis recuassem, e novamente outro tufão aconteceu, destruindo mais uma vez os barcos mongóis. Os generais invasores fugiram nos barcos que restaram, deixando para trás milhares de soldados. O objetivo do shogun era controlar cada aspecto do Japão. Isso podia funcionar com os senhores feudais ou camponeses, mas não funcionava com estrangeiros, por conta dos europeus não entenderem o idioma nem os costumes japoneses, e tinha um grupo de europeu que preocupava. Esse grupo eram os católicos, que foram expulsos em 1614 do Japão. O resultado foi que até 1640 praticamente não existia mais europeu no Japão. The shogun wanted to keep Japanese society as it was. And that did lead some people to believe that Christianity was subversive and was upsetting the social framework, the social pattern of Japan. A exceção eram os holandeses, que podiam fazer comércio em uma pequena ilha. Essa relação com os holandeses é importante nesse final do Japão feudal. No começo eles realmente ficavam apenas nessa ilha, mas logo foram conquistando uma boa relação com o shogunato e passaram a fazer visitas no castelo do Shogun Edo. Nessas visitas, eles levavam presentes e apresentavam inovações científicas e tecnologias do Ocidente. Esse movimento é chamado de Rangaku. Han vinha de Oranda, que eram como os japoneses chamavam a Holanda, e Gaku, que significa aprendizado. Na verdade, o shogunato não era contra a presença de europeus, mas tinham muito cuidado com quaisquer estrangeiro que queriam comercializar com eles, como chineses e coreanos, que também tinham pouco acesso. Os japoneses eram proibidos de deixarem o país, e os que se arriscavam a fazer isso eram proibidos de voltar para casa. Aos poucos, o Japão se tornou uma nação isolada, sem praticamente nenhum contato com outras civilizações. As outras nações não queriam saber se o Japão era um país fechado ou não, especialmente os ocidentais. Como esses países começaram a expandir sua influência pela Ásia e Pacífico a partir do fim do século XVII, faziam de tudo para ter contato com o Japão. Porém, o shogunato não permitia isso. Tudo começou a mudar em 1853, quando um oficial da Marinha Americana aportou em Edo, acompanhado de diversos navios de guerra, deixando claro que o Japão abria os portões para outros países. O bicho ia pegar. O assunto foi muito debatido e o shogunato acabou aceitando. A partir daí, navios russos, ingleses, franceses começaram a aparecer. O problema é que a população japonesa via os estrangeiros como uma ameaça, muito por causa da influência do governo e sua política de fechar o país. O povo começou a pensar que o shogunato, que já estava meio desgastado, não tinha capacidade de ser o grande protetor militar do país. Os nobres que eram contra o shogunato aproveitaram que o trono também tinha um novo imperador, e o convenceram de que esse papo de shogun não tinha mais futuro. Com toda essa pressão política, o shogun entregou o cargo. Assim o poder voltou para o imperador, e depois de cerca de 700 anos o domínio dos shoguns sobre o Japão chegou ao fim.